Era uma madrugada fria em Seul quando a primeira imagem começou a circular. Um arquivo anônimo, enviado a um fórum obscuro chamado Idoleax, mostrava duas figuras conhecidas demais para serem ignoradas, Lei Chaimin e Iona, lado a lado, num quarto mal iluminado, com os rostos próximos demais para qualquer mal-entendido. O título da postagem dizia apenas: "Não é um drama. É real". Em menos de 15 minutos, a imagem já estava em todas as redes sociais, compartilhada, ampliada, analisada pixel por pixel. O cabis parou. Os primeiros comentários oscilaram entre o choque e a negação. Isso é montagem, eles estão filmando alguma coisa. Não pode ser o Chaimin, mas quanto mais a imagem se espalhava, mais o caos crescia. Às 3h47, o termo número Iona Chaimin já era o mais buscado no Naver e no Twitter coreano. A foto, mesmo borrada e de baixa resolução, trazia detalhes que os fãs reconheceram imediatamente: o colar de prata que Chaimin sempre usava, a pulseira que Iona tinha exibido dias antes em um ensaio da Elle Coreia. Tudo parecia confirmar o impossível. Às 5 horas da manhã, o portal Dispatch Coreia publicou um breve artigo citando fontes próximas ao ator, afirmando que ele estava surpreso e devastado com o vazamento. Nenhuma confirmação, nenhuma negação. As empresas de ambos, Starub Entertainment e Blue Sky Media, permaneceram em silêncio. Nenhum comunicado, nenhuma explicação, apenas o som crescente de notificações, curtidas, teorias e ataques. Era como assistir a uma bomba-relógio prestes a explodir. Então, enquanto o país inteiro tentava decifrar a foto, uma nova faísca surgiu. Às 9h12. A atriz Hilda Bin, conhecida por seu papel no drama Das Offspring e por sua amizade próxima com Lei Chaimin, publicou um story no Instagram. Uma imagem preta, sem legenda, apenas uma frase escrita em branco: "Algumas verdades aparecem quando a noite é mais escura". Menos de 10 minutos, a publicação havia ultrapassado 50 mil compartilhamentos. Os fãs congelaram. Aquilo parecia mais do que uma coincidência. Era uma mensagem. E o destinatário, aparentemente, todos já sabiam quem era. Os comentários se multiplicaram em tempo recorde. Está falando do Chaimin? Ciúmes? Ela sabe o que aconteceu, por que postar isso justo agora? Cada emoji, cada ponto final, cada palavra foi dissecado por fãs, haters e jornalistas. Os programas de entretenimento da manhã transformaram o post em pauta principal, repetindo a imagem como se fosse uma confissão velada. Hilda Bin rompe o silêncio com uma mensagem enigmática, noticiou a K-pop, citando fontes próximas que confirmavam que ela e Lei Chaimin haviam tido um relacionamento breve durante as gravações de Das Offspring. O rumor reacendeu antigas especulações sobre um triângulo amoroso entre os três artistas, algo que nenhum deles jamais havia confirmado publicamente. Enquanto isso, as agências permaneciam quietas. Nenhuma coletiva, nenhum porta-voz. O silêncio institucional só alimentava mais suspeitas. Em fóruns online, fãs começaram a comparar horários, localizar metadados, traçar mapas das gravações. Iona estava em Tóquio naquele fim de semana, dizia um post viral, acompanhado de prints e capturas de tela. Isso não pode ser recente. Mas logo outros usuários encontraram provas de que ela havia voltado a Seul discretamente 2 dias antes. Cada detalhe tornava o mistério mais denso, mais impossível de ignorar. Às 13 horas, o canal Star Confidencial publicou uma matéria afirmando que a foto havia sido tirada em um hotel do bairro Gangnam, conhecido por abrigar celebridades que buscam privacidade. Nenhum funcionário confirmou a informação, mas um ex-colaborador, sob anonimato, disse ter visto duas pessoas parecidas com eles entrando juntas pela entrada lateral. O país inteiro parou para assistir. As imagens de câmeras de segurança foram citadas, mas nunca exibidas. Mesmo assim, o dano estava feito. E, no meio da tempestade, Hilda Bin voltou a postar uma simples foto de um copo de café sobre uma mesa de madeira. Sem legenda, apenas o emoji de um coração partido. Suficiente. Em questão de minutos, os comentários explodiram novamente. Ela está confirmando, é sobre ele.
Ela sabia e está magoada. A atriz, até então reservada, tornou-se o epicentro de uma discussão global. Perfis falsos, vídeos de análise de linguagem corporal, edições de entrevistas antigas, tudo começou a circular, como se cada fragmento da vida dela fosse uma pista de um enredo maior. Às 15 horas, TCO Daily publicou uma matéria intitulada A Reação de Hilda Bin, Dor ou Vingança? Citando fontes do meio artístico que alegavam que a atriz havia terminado uma amizade com Lei Chai-min poucas semanas antes. Nenhum detalhe confirmado. Apenas insinuações. Mas isso bastou para incendiar as redes. Enquanto isso, Ioana permanecia em silêncio absoluto. Nenhum post, nenhuma aparição. Seu perfil oficial estava desativado temporariamente. E a Blue Sky Media declarou não ter comentários a fazer no momento. O silêncio dela só ampliava o mistério. Cair da noite, o ar em Seul parecia pesado, como se a cidade inteira respirasse o mesmo rumor. As telas brilhavam, os estúdios de televisão improvisavam transmissões ao vivo, e cada rosto refletia uma mistura de curiosidade e exaustão. Às 22h47, algo inesperado aconteceu. Hilda Bin deletou todas as postagens do dia. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, apenas o vazio. O perfil dela ficou em branco, e a última atualização mostrava nenhuma publicação disponível. Foi como apagar a única pista que o público tinha. Pessoas começaram a se perguntar: ela foi pressionada? Ou estava arrependida? A dúvida era combustível. Teorias se multiplicavam, alguns diziam que a agência a obrigara a deletar tudo, outros afirmavam que ela havia recebido ameaças. Nos fóruns, alguém publicou uma captura de tela supostamente feita minutos antes da exclusão. Nela, a legenda original da foto do café trazia algo que ninguém tinha notado, uma frase oculta, escrita em branco sobre o fundo claro, visível apenas ao ajustar o contraste. As palavras diziam: às vezes, a verdade é a coisa mais perigosa de se amar. A internet entrou em colapso. Noticiários interromperam transmissões para comentar o achado. Hashtags como número Adabin falou, número Ioana Chaimin e número escândalo do ano dominaram os rankings coreanos. Enquanto isso, uma nova pergunta surgia em todos os lugares. O post de Hilda Bin era uma confissão, uma crítica, ou um aviso? As luzes da cidade brilhavam sobre os arranha-céus, nos cafés e apartamentos de Seul. Todos tinham algo a dizer, mas ninguém sabia a verdade. Ainda não. Aquela noite, as estrelas pareciam frias sobre a cidade que nunca dorme. Em meio ao ruído incessante das notificações, apenas uma frase permanecia flutuando nas telas, repetida em milhares de tweets e vídeos: o que Hilda Bin realmente quis dizer. O amanhecer em Seul parecia diferente naquele dia. As ruas estavam silenciosas. O ar vibrava com o peso de um escândalo que ainda não havia terminado. Após uma noite inteira de especulações, teorias e manchetes, a Coreia acordava com um novo capítulo do caso que paralisara o CABIS. As perguntas continuavam sem resposta: o que realmente havia acontecido entre Lei Chai-min e Ioana? E o que Hilda Bin quis dizer com aquele post misterioso que agora desaparecera da internet como um fantasma? Às 7 horas da manhã, o portal Dispatch Coreia lançou uma reportagem exclusiva. O título, em letras vermelhas, dizia: fotos inéditas confirmam, Lei Chai-min e Ioana mantêm relacionamento secreto há 4 meses. A matéria trazia imagens dos dois deixando o mesmo restaurante em horários diferentes, caminhando com roupas discretas e bonés abaixados. Fontes anônimas afirmavam que os artistas se encontravam em segredo desde o verão passado. A internet explodiu. É verdade, ela o traiu. Hilda Bin estava avisando. Todos mentiram. Os comentários inundavam cada plataforma possível. Mas, em meio ao barulho, algo parecia fora de lugar. As fotos, analisadas por especialistas em imagem, mostravam sinais de manipulação digital. Os reflexos, as sombras, até mesmo as proporções estavam levemente distorcidas. O Star Confidencial, em uma matéria publicada no início da tarde, afirmou ter recebido uma denúncia de um editor de imagens que trabalhava para uma revista de celebridades. Segundo ele,
As fotos originais não mostravam Ioana, e sim uma modelo anônima usada para uma campanha publicitária. Enquanto a verdade começava a rachar as certezas do público, Hilda Bin finalmente quebrou o silêncio. Às 14h33, ela reapareceu no Instagram. Nenhuma foto, apenas um fundo branco e uma frase: "A verdade é sempre mais simples do que parece." O post acumulou 100.000 curtidas em menos de uma hora. Os comentários se dividiram entre pedidos de desculpas e novas acusações. Alguns fãs de Ioana começaram a defendê-la abertamente, pedindo que o público espere antes de julgar. Outros exigiam uma explicação oficial das agências envolvidas. Às 18 horas, a Staruba Entertainment, responsável por Lei Chaimin, emitiu um comunicado: "As imagens divulgadas recentemente são falsas e manipuladas. Nossos advogados já tomaram medidas legais contra os responsáveis. Pedimos respeito à privacidade de nossos artistas e o fim das especulações." Pouco depois, a Blue Sky Media, agência de Ioana, confirmou a declaração, reforçando que as fotos foram fabricadas para difamar e que Ioana não mantinha nenhum relacionamento amoroso no momento. A internet se dividiu mais uma vez. Alguns respiraram aliviados, outros, descrentes, alegaram que as empresas apenas tentavam conter os danos. Enquanto isso, os jornalistas voltavam sua atenção para Hilda Bin. Fontes internas revelaram que a atriz havia sido uma das primeiras a saber do vazamento e que seu post enigmático era, na verdade, um aviso contra a manipulação de informações. Uma produtora de TV, sob anonimato, contou que Rio havia sido contatada por um jornalista oferecendo dinheiro em troca de detalhes íntimos sobre Lei Chaimin, o que ela recusou. Ela se sentiu ameaçada e quis alertar o público, disse a fonte. O público, antes impiedoso, começou a se comover. No Twitter, a hashtag número #DesculpasAdaBin subiu para o topo das tendências. Milhares de fãs deixaram mensagens de apoio. "Perdão por ter julgado você", escreveu um seguidor. "Agora entendo o que você quis dizer." No final da noite, TCO Daily publicou uma entrevista exclusiva com um técnico de imagem forense, que confirmou que o suposto vazamento íntimo havia sido montado usando imagens de bastidores de uma campanha comercial filmada há meses antes. A iluminação, o enquadramento e os reflexos não correspondem a nenhuma cena doméstica real. Tudo foi feito para parecer natural. "É uma construção digital", explicou o perito. A revelação caiu como uma bomba. Em poucas horas, os fóruns de entretenimento foram tomados por discussões sobre fake news e a crueldade do público digital. Vídeos de reação, teorias desmentidas, análises de especialistas encheram o YouTube. A mesma imagem que havia destruído reputações agora se tornava o símbolo da manipulação moderna. Ioana, que permanecera em silêncio até então, publicou uma breve mensagem em sua conta oficial. "Difícil permanecer calada, mas agradeço a quem esperou pela verdade. Aprendi que o amor e o ódio viajam na mesma velocidade na internet." Poucas horas depois, Lei Chaimin também se manifestou, com uma sinceridade que comoveu até os críticos mais duros. "Fui ingênuo por acreditar que o silêncio me protegeria. Hoje entendo que, no mundo onde vivemos, a verdade precisa ser dita mesmo quando ninguém quer ouvir." Obrigado a quem ficou do meu lado. Os fãs reagiram com emoção. Muitos publicaram vídeos e mensagens de apoio, transformando o escândalo em uma história de resistência. Hilda Bin, por sua vez, permaneceu discreta. Em entrevista concedida ao programa Midnight Talk, ela falou com voz calma, mas firme: "Não fiz nada de extraordinário. Só não quis ver outra mentira crescer." Todos nós, em algum momento, escolhemos entre o silêncio e a coragem. "Eu escolhi falar, mesmo sem palavras." A frase viralizou imediatamente. Em menos de 24 horas, silêncio e coragem tornou-se o tema de incontáveis postagens, artes e vídeos motivacionais. A imprensa, que antes a havia crucificado, agora a chamava de a voz da verdade. Mas, nos bastidores, o mistério ainda não havia terminado. Um repórter do Star Confidencial revelou que a foto original havia sido enviada a diversos portais por uma conta de e-mail registrada em Hong Kong, ligada a uma empresa que, coincidentemente,
havia perdido um contrato recente com a Bluesky Media. As autoridades abriram uma investigação sobre difamação e espionagem digital, mas o caso acabou arquivado semanas depois, sem culpados. A sociedade coreana, marcada pela rapidez das redes, começou a refletir sobre o preço da curiosidade. O público, acostumado a consumir escândalos como entretenimento, viu-se confrontado com a própria responsabilidade. O caso Hilda Bin Leishai Miona transformou-se em um espelho, e ninguém saiu ileso. Na última cena dessa história, meses depois, Hilda Bin foi fotografada saindo de um estúdio em Gangnam, usando um suéter bege e um boné simples. Quando um repórter lhe perguntou se ela havia perdoado quem a julgou, ela sorriu com gentileza e respondeu: pessoas acreditam no que querem acreditar. Eu só espero que, da próxima vez, escolham acreditar em algo bom. O escândalo que começou com uma foto terminou com uma lição. A verdade pode ser distorcida, mas nunca destruída. O amor, mesmo confundido com rumores, ainda resiste em pequenos gestos, um olhar, um silêncio, um post apagado. Quando a noite caiu sobre Seul, as luzes da cidade refletiam nas janelas dos prédios como estrelas artificiais. As redes sociais, por fim, se acalmaram. No meio do silêncio digital, apenas uma frase permanecia nos corações de quem acompanhou tudo desde o início: a verdade é sempre mais simples do que parece.